tudo bem? Tudo bem? Então, o nosso versículo de hoje se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, e diz assim a palavra do Senhor: Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Isso quer dizer que, mesmo que vocês estiverem passando por momentos bons ou ruins, Jesus estará com você. é isso que ele diz em sua palavra. Tchau! Você sabia que a campanha de missões nacionais já está no ar? Já está no ar 30 dias de oração pela família. Fique atento a devocionais enviados diariamente. Vamos orar para que o Evangelho de Jesus alcance todas as famílias. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Peço a você cuide das pessoas desse país, de tudo. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um culto infantil, ao momento de compartilharmos a palavra. Alguma vez você já ajudou alguém, mesmo sem saber como fazer isso? Já? Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo essa leitura. Nós vamos ler em Esther, no livro de Esther, capítulo 4, no versículo 14. Peça ajuda para um adulto se você precisar, tá bom? O livro de Esther fica próximo ao livro de Salmo. Então, se você encontrou o livro de Salmo, anda uns 2 livros para trás, você vai encontrar o livro de Esther. Então, Esther, capítulo 4, versículo 14. A última parte do versículo diz assim: E quem sabe, para uma ocasião como esta, é que você foi feita rainha. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigado pela tua palavra lida, Pai. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, que o Senhor nos ensine, Pai, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, o livro de Esther, ele nos relata a história de uma jovem, de uma moça chamada Esther. Você vê o nome dela no livro. A Esther, ela foi levada cativa para a Pérsia ainda criança. A Bíblia nos fala que ela ficou órfã de pai e mãe e então foi criada pelo seu primo Mordecai. Mordecai, ele criou Esther como filha dele, como se fosse filha dele. Deu os cuidados, ensinou no caminho de Deus,
ensinou ela a ser educada, a como se comportar diante das pessoas. Ele ensinou a Esther a ser uma verdadeira cristã. Naquele tempo, o reino da Pérsia era governado por Assuero, pelo rei Assuero. E o rei Assuero mandou os seus oficiais irem em todo o reino, em todas as províncias do reino, à procura de moças, das moças mais belas do reino, para que ele escolhesse entre elas quem seria a nova rainha, sua nova esposa. E sabe quem estava lá? A Esther. A Esther foi escolhida junto com as outras moças para irem ao palácio, ao palácio, se preparar para se apresentar diante do rei e para que ele decidisse quem seria a sua nova rainha. E então, Esther, junto com as outras moças, foram ao palácio se preparar, como se fosse ali um spa, cuidar da beleza e tal. Cuidar ali do comportamento, como que se ia se apresentar diante do rei, até que chegou o dia de se apresentar diante do rei. E aí várias moças se apresentaram diante do rei. Mas quando chegou a vez da Esther, o rei ficou encantado por ela, se apaixonou pela Esther. E então ele logo escolheu quem seria sua nova rainha e fez de Esther sua nova rainha, fez de Esther rainha de toda a Pérsia. Aqui, nessa parte, a gente vê que Deus já tinha um propósito na vida de Esther. E você, assim como Deus tinha um propósito na vida de Esther, Deus tem um propósito na vida de todos nós, na vida de cada um de nós. Você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o seu chamado? Para que você saiba qual é o seu chamado, você precisa falar com Deus, conversar com Deus através da oração e da leitura da palavra. Sabia disso? Então, Deus já tinha um propósito na vida de Esther. Ali, no reino da Pérsia, havia um homem que era o braço direito do rei, chamado Amã. Esse homem, ele era malvado, perverso, ele era orgulhoso, ele era prepotente, ele era uma pessoa cheia de si. Olha, ele queria e ele exigia que todas as pessoas do reino, com exceção do rei, é claro, se curvassem diante dele quando ele passava nas ruas. E aí todos se curvavam diante de Amã quando ele passava. Menos uma pessoa, Mordecai. Mordecai não se curvava diante de Amã de jeito nenhum. Mordecai só se curvava diante de Deus, o Todo-Poderoso. Mordecai não se curvava diante de Amã. E isso deixava Amã furioso, com muita raiva. Ficou com tanta raiva que ele chegou diante do rei e disse assim: Rei, aqui no teu reino tem um povo, no meio do nosso povo, que não obedece às tuas leis, que não quer obedecê-lo. É um povo perverso, um povo malvado. Esse povo são os judeus. Eu acho que nós deveríamos acabar com eles, que nós deveríamos exterminá-los. Ele falou tantas bobagens na cabeça do rei que acabou convencendo ele. E então, ele deu a Amã o seu anel, o seu selo real, para que Amã fizesse um decreto à sua maneira, do jeito que ele quisesse, e acabasse com os judeus do jeito que ele quisesse. Amã, então, aproveitou a oportunidade, publicou um decreto que marcava um dia para que em todas as províncias, em todos os lugares do reino, qualquer judeu fosse morto e assim todo o povo judeu fosse aniquilado naquele dia. E aí ele selou com o selo do rei e mandou cartas a todas as províncias, avisando desse decreto. Quando Mordecai ficou sabendo disso,
Mordecai, junto com todo o povo, chorou, lamentou, ficaram muito tristes. E aí Mordecai se vestiu de pano de saco, se cobriu de cinzas, porque isso demonstrava tristeza profunda, um lamento muito grande. Então ele se vestiu de pano de saco e de cinza e foi para a frente do palácio, porque ninguém vestido daquele jeito poderia entrar no palácio. Então ele ficou lá na frente do palácio. Quando Esther viu aquela situação que seu primo estava, ela ficou muito preocupada e procurou saber os motivos. Mandou um servo levar roupas para ele, mas Mordecai não quis. E aí Esther ficou bastante preocupada. Pediu para que um servo seu fosse até Mordecai saber o que estava acontecendo. E aí então Mordecai contou para ela tudo o que estava acontecendo, contou sobre o decreto, até mandou uma cópia do decreto para ela ficar sabendo. Esther ficou muito preocupada com isso, mas mandou dizer a seu primo que ela não podia ir falar com o rei, porque naquela época tinha um decreto, uma regra, de que para que uma pessoa fosse diante do rei falar com ele, ele precisava chamar essa pessoa, ou precisava marcar uma audiência com o rei para poder falar com o rei. Se chegasse assim diante do rei sem ser chamado, a pessoa poderia morrer, era condenado à morte. E já fazia muitos dias que Esther não era chamada pelo rei. E esse decreto valia até mesmo para a rainha. Então, ela mandou dizer a seu primo que ela não poderia fazer isso. Vamos ver o que Mordecai respondeu para Esther? No livro de Esther, lá onde nós estávamos lendo, capítulo 4, versículo 14. Pois se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para ocasião como esta é que não foste feita rainha. Olha, Mordecai estava dizendo para Esther, se você se calar em um momento como esse, você e a casa do seu pai podem perecer, podem morrer, mas livramento virá do Senhor, virá do céu para os judeus. E quem sabe se para um momento como esse foi que você foi colocada aí no reino como rainha. A resposta de Esther foi a seguinte: Esther disse assim: depois irei ter com o rei, no versículo 16, tá? Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Eu vou falar com o rei, mesmo que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer por isso, morrerei. Esther e todo mundo já sabia daquele decreto, de que não podia ir falar com o rei. Então Esther pediu a Mordecai que desse ordem a todos os judeus que orassem e que jejuassem por 3 dias por ela. E assim mesmo ela fez, junto com os seus servos. Eles também oraram e jejuaram junto com a Esther por ela, para que depois ela fosse falar com o rei. E você, o que faz quando se encontra em uma situação difícil? A Esther orou, buscou a Deus. E nós? E você? O que tem feito? O que faz quando se encontra em uma situação tão complicada? A palavra de Deus nos diz que nós devemos buscá-lo e em tempo. Então, pessoal, Esther chegou diante do rei, chegou o grande dia e Esther entrou na sala real. Sabe o que aconteceu? O rei olhou para Esther e se lembrou dela. E ele não a condenou à morte, pelo contrário, estendeu o seu cetro de ouro para Esther, permitindo a presença dela. E ainda disse: pede, minha rainha, tudo o que você quiser, e até metade do meu reino eu vou te dar. Sabe o que Esther pediu? Ela aproveitou a oportunidade e convidou o rei para um jantar. Ela não quis falar ali
diante de todos aqueles oficiais. Ela preferiu falar em particular. Então ela convidou o rei e Amã para um jantar, um banquete. Os dois foram para um jantar, para um banquete. Então o rei repetiu a promessa: pede, minha rainha, tudo o que você quiser e até metade do meu reino eu vou te dar. Mas Esther usou de estratégia mais uma vez. Nesse jantar, ela deixou o rei sentir vontade de estar com ela mais tempo. Inclusive, Amã, ela fez com que Amã se sentisse muito à vontade. E Amã, que já era um homem muito orgulhoso, saiu de lá ainda mais cheio de si, se achando, porque a rainha o havia convidado para um jantar 2 vezes. E esse foi o único pedido de Esther no primeiro jantar, que o rei e o seu oficial Amã voltassem novamente para um banquete. Só na segunda vez, no segundo banquete, foi que Esther revelou toda a trama de Amã contra o povo judeu e humildemente contou ao rei que era judia, porque o rei não sabia a origem de Esther. Então, nesse jantar, ela contou ao rei que ela era de origem judia, que ela pertencia ao povo judeu e que todo o seu povo corria perigo por conta do decreto que Amã lançou. E humildemente Esther pediu que o rei revogasse aquele decreto. O rei ficou furioso, ficou muito bravo com Amã e o puniu, o tirou de sua presença e o puniu por isso, por aquilo. Mas também disse à rainha que ele não poderia revogar uma lei que foi selada pelo próprio anel do rei. Mas ele deu uma solução. Ele tirou o seu anel, deu o seu anel a Esther e deu a ela permissão para lançar um decreto para que os judeus pudessem lutar pelas suas vidas. Isso mesmo. E então Esther e Mordecai lançaram cartas em todas as províncias, avisando do novo decreto do rei, para que naquele dia em que Amã havia decretado, marcado para a morte dos judeus em todos os lugares do reino, esses mesmos judeus, o povo de Deus, pudesse se defender diante de qualquer ameaça. E naquele dia, marcado para a morte dos judeus, Deus deu livramento para eles. E ninguém do povo se perdeu naquele dia. Pelo contrário, estavam todos bem. E eles festejaram e comemoraram. É o que diz a palavra. Olha, no livro de Salmo, capítulo 34, versículo 17, diz assim, ó: os justos clamam, o Senhor os ouve e livra de todas as suas tribulações. Aquele que tem Jesus em seu coração como seu Senhor e Salvador não precisa temer, porque Deus dá livramento. É o Senhor que nos atende, que nos socorre. Se você já tem Jesus em seu coração como seu Senhor e Salvador, a palavra diz que a gente só precisa clamar ao Senhor, orar, pedir ao Senhor, e Ele nos livra de todas as nossas tribulações e acalma o nosso coração, assim como Ele fez com o povo de Deus, com o povo judeu, com Esther e todo o seu povo naquele tempo. E você, que ainda não recebeu Jesus em seu coração como seu Senhor e Salvador, quer recebê-lo agora? Se você quiser receber a Jesus em seu coração, reconhece que Ele é o único que pode dar livramento eterno, você pode fazer isso agora. Pode convidar Jesus para morar em seu coração, sendo o seu Senhor e o Salvador de sua vida. Vamos orar? Você pode convidá-lo a morar em seu coração através de uma oração. Então vamos orar, crianças? Feche os olhos aí, vamos orar.
Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor está conosco, como diz a tua palavra, está conosco sempre. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 20, o Senhor nos diz da sua própria boca que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação do século, Senhor. Muito obrigado por isso. E agora, Pai, nós te pedimos que o Senhor Jesus venha fazer morada no coração dessa criança que te recebeu agora, Pai. Se alguma criança te convidou, Pai, para morar em seu coração como seu Senhor e Salvador de suas vidas, nós te pedimos por ela, para que o Senhor a abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vamos ser firmes em fazer a vontade de Deus, porque o Senhor está conosco sempre. Beijo e até a próxima! Eu dependo de Deus, Ele me acompanha, mesmo sendo difícil o que tenho a fazer. Se Satanás vier pra me tentar, o poderoso Deus vai me ajudar. Não direi para o tentado sim, sim, direi ao Senhor. Cristo que vive em mim, forças me dá pra dizer não ao tentador e sim ao Senhor.